Boa tarde, pessoal. Iniciando aí mais uma aula sobre o Oriente Médio, hoje é dia 29 de setembro. E eu gostaria de pedir a vocês para abrir o livro na página 142. Deixa aberto aí na página 142, por favor. Peguem o caderno de vocês também para fazer algumas anotações, tá? Então, da mesma maneira que a aula passada, eu vou usar o livro e vou usar também os slides, tá bom? Então, algumas vezes eu vou fazer a leitura e vocês acompanhem comigo, e em outros momentos eu vou utilizar o slide para explicar. Bom, só fazendo aí um pequeno resumo sobre o que a gente viu na aula passada, a gente viu que o Oriente Médio apresenta aí em torno de, apresenta 15 países, tá? Destaco aí para vocês a questão do Irã, tá? Que é o antigo império da Pérsia, tá? Então acho importante vocês colocarem aí. Então, para quem não anotou, né, coloca que o Oriente Médio composto aí de 15 países, que o Shah, conhecida Pérsia, é hoje o atual Irã, tá? Vimos também que a principal forma de relevo é o planalto, tá? Então, nós temos aí um relevo bem antigo na maior parte do território, tá? Nós temos também alguns locais de planície, né? Localizadas principalmente nas margens dos rios e nas planícies costeiras. E nós vamos também ter alguns pontos aí mais altos, tá? De montanhas, né? Alguns deles, a maioria, na verdade, localizado no Afeganistão, tá? O clima, a gente viu que o clima é um clima muito seco, tá? Então, a maior parte ali é caracterizada por um clima desértico, semiárido a desértico, tá? E aquela ideia, né? Quando a gente muda o clima, a gente vai mudar também a vegetação. Então, uma vegetação adaptada a um clima muito seco, a gente tem a vegetação caracterizada aí por vegetação xerófita, tá? Sobre a hidrografia, nós temos três principais rios: o Rio Jordão, o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Esse Rio Jordão é um rio religioso, vamos dizer assim, né? Tem citações dele na Bíblia, né? Que mais que a gente viu? Né? Uma coisa que eu não sei se ficou bem clara para vocês, que eu fiz questão de colocar novamente nesse slide aqui, é a relação aos povos que vivem no Oriente Médio. Tem que ficar bem claro, né, que a gente tem no Oriente Médio vários povos, então a gente tem uma heterogeneidade, tá? Do povoamento daquela região. Os árabes são o principal povo, tá? Dessa região do Oriente Médio, tá? Depois a gente pode falar também que existe o povo persa, né? Os persas, que, como eu já disse, vai ocupar aí o território do Irã. Nós temos também os judeus, né? Que vão estar localizados em maioria em Israel. Nós temos os curdos, que a gente vai falar hoje sobre eles, né? Que na verdade é um povo sem terra, um povo sem território que luta pela configuração, né, de um país, né, de ter o seu país chamado Kurdistão, tá? Esses curdos, que são esses povos sem pátria, eles vivem ali na fronteira entre a Síria, a Turquia e o Iraque, tá? E temos também o povo turco, né, que vai viver na Turquia, e também o povo afegão. Então, nós temos os árabes, que vão ser os principais, os persas, judeus, curdos, os turcos e os afegãos. Para quem não conseguiu pegar, tem no slide, tá? Eu vou passar e depois é só copiar, tá? Bom, todo esse povo que a gente está falando aqui, né, todos esses povos, eles apresentam um elemento unificador, que é um elemento também que causa muitos conflitos nessa região, que é a religião, tá? A religião predominante no Oriente Médio é a religião islâmica ou a religião muçulmana, tá? Não é apenas,
a religião islâmica que existe, nós também vamos encontrar, né, os judeus, né, o judaísmo presente em Israel, e também povos que se consideram cristãos, tá? Mas a maior parte do Oriente Médio é composto por islâmicos, tá? Seguidores do Islã. Lembrando que árabes é diferente de islâmicos, tá? Isso eu falei na aula passada e isso é muito importante. Árabe é povo, islamismo, né, é religião. Então você pode ter um árabe católico, tá? Não necessariamente você vai ter árabe igual islâmico. Não é a mesma coisa. Toma muito cuidado com isso. Os islâmicos, eles serão divididos, e depois vocês vão estudar melhor sobre isso, né? Em sunitas e xiitas, e isso é basicamente o que acontece também com a religião cristã, né? Onde nós vamos ter o catolicismo e o protecionismo, tá? Então, a gente tem aí os sunitas, que são considerados menos tradicionais, e os xiitas, que são considerados mais tradicionais. É um erro você dizer que os xiitas são aqueles mais radicais, tá? Porque a gente tem alguns grupos terroristas e o próprio Estado Islâmico que pertence aí aos sunitas, tá? Então, a principal diferença entre eles é que os xiitas são mais tradicionalistas. Eles seguem muito a base ali do Alcorão, tá? E os sunitas, eles seguem, além do Alcorão, um livro chamado de Sunna, tá? É um livro aí que segue também as ideias de Maomé, tá? Então, os sunitas são, vamos dizer assim, menos radicais, eles tentam aceitar melhor o Ocidente, e os xiitas são mais tradicionalistas, tá? Essa eu acho que é a melhor palavra. Uma outra coisa importante também, que a semana passada eu não falei, mas eu acho interessante vocês colocarem aí, tá? Falando ainda sobre o povo, né? É que o Irã, ele é o país com o maior número de muçulmanos xiitas, tá? Da vertente xiita. Ok? Então, pessoal, fazendo esse rápido aí aparato do que eu falei na aula passada, eu vou começar a falar com vocês hoje sobre a criação dos estados do Oriente Médio, tá? Então, isso daqui é bem importante, porque da mesma maneira que a gente estudou, né, sobre, vocês viram ano passado em África, esses países aqui, eles apresentam uma conjuntura muito influenciada aí por países europeus, tá bom? Então, vamos lá. O Oriente Médio atrai os olhos do mundo por dois motivos principais: por ser uma área de instabilidade política e a imensa riqueza que se está abrigada em seu subsolo. Como a gente viu, né, eu falei muito com vocês semana passada sobre o petróleo, elemento que aguça o interesse das grandes nações europeias, além dos Estados Unidos e Japão. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente pega um jornal, pega uma revista, liga, né, um jornal na televisão ali que está passando, um noticiário, e a gente muitas vezes observa que a reportagem está falando sobre algum conflito, alguma instabilidade ocorrendo ali nessa região do Oriente Médio, tá? Então, por conta disso, muitas das pessoas, né, lembram de Oriente Médio, lembram dessa questão da instabilidade política. A questão do petróleo, que, como eu disse para vocês, é muito importante porque é uma das maiores riquezas, né, maiores fontes estratégicas do Oriente Médio, também é outro fator que chama a atenção do Oriente Médio, tá? Depois eu vou falar de mais dois outros, mas esses dois aqui são os que mais chamam a atenção, tá? A maior reserva de petróleo do mundo está nessa região da Ásia. Por isso, as grandes nações mundiais frequentemente interferem no cenário geopolítico do Oriente Médio. Então, o que acontece? É aquilo, né, pessoal? Quando você constrói, né, bases aliadas em países que têm alguma coisa forte, né, alguma riqueza para te oferecer, você também sai ganhando. Então, por conta disso, né, os Estados Unidos, que influencia e influenciou muito nessa região, tem um grande interesse ali, né? Hoje, os principais interesses não são de conquistas diretas de territórios, né? E sim conquistas indiretas,
à medida que eu não preciso colocar, né, uma bandeira, fixar uma bandeira em um território e dizer, né, que aquele estado, aquela região ali agora é uma região americana. Eu posso conquistar aquela região simplesmente por fins econômicos, né? Então eu mantenho ali, por exemplo, o Iraque do jeito que é Iraque, mas eu capto os recursos que esse país pode me oferecer, tá? Basicamente é muito isso que a gente observa no Oriente Médio, tá? Atualmente, então, existem aí cerca de 15 países, que eu já falei com vocês, e a gente tem que lembrar que nem sempre foi assim. Essa região foi berço de grandes civilizações, como a civilização mesopotâmica, né? Principalmente ali no Iraque, a civilização sumérica, babilônica e assírica. E foi conquistada por vários outros povos, gregos, romanos e europeus, possuindo assim diversas configurações espaciais ao longo de sua história. Então, pessoal, o que a gente vai falar agora, né? Se nós temos hoje 15 países, como é que esses países surgiram, tá? Então, o que a gente percebe? E aqui que eu trouxe para vocês já anotado, né? O que eu falei no início aqui da aula. Nós temos povos muito antigos, né? Que são esses aqui os principais, além do que a gente pode chamar até aqui, que eu não coloquei, mas a gente pode chamar a atenção também dos povos palestinos, né? Que são também árabes, mas lutam aí pelo fim, né, do conflito aí com Israel em relação à Palestina, que a gente vai ver depois, tá? Mas esses povos são antigos, mas os territórios deles são recentes. Então, o que a gente conhece hoje, com uma configuração que nós temos hoje de 15 países, se deu após a Primeira Guerra Mundial. Então, a gente vai ter um grupo de países que vão se estabelecer após a Primeira Guerra e outros países que vão se estabelecer após a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, gente, vamos fazer um contexto histórico aqui, que eu vou fazer um resumo do que está escrito na página 142 e na página 143 para vocês, tá? Então, por muitos séculos, essa região pertenceu a dois impérios, o Império Persa, que estava ao leste, tá? Então, vocês podem observar aí no mapinha. Aqui, na verdade, não está mostrando o Império Persa, né? Está mostrando o Império Otomano, mas ele está a leste. E o Império Turco-Otomano, que possuía uma grande porção de terras mais a oeste, tá? Esse Império Turco-Otomano, ele vai ter uma grande responsabilidade, vamos dizer assim, em relação à nossa atual configuração do Oriente Médio. Durante anos, esses dois impérios disputavam entre si e com os países europeus a hegemonia dessa região, tá? Mas aí o que vai acontecer? A gente tem que lembrar que a gente vai ter a Revolução Industrial, tá? Então os países europeus eles vão sair na frente, principalmente a Inglaterra, tá? Então eles vão adquirir em relação a outros países do mundo uma superioridade econômica, social, bélica, tá? Em relação a outros povos que poderiam ali principalmente brigar de frente com eles, tá? Então o que vai acontecer? A gente vai ter, da mesma maneira que a gente viu, né, estuda na África, a gente tem também o neocolonialismo na Ásia, tá? Que é aquela busca por matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor nesses países aqui, né? Que a gente hoje vê com essa configuração, né, desses 15 países aqui. Então, principalmente a Inglaterra, né, e outros países europeus vão em busca de mercado consumidor, matéria-prima e mão de obra na África e na Ásia. Com isso, os dois impérios que ocupavam a área que hoje é conhecida como Oriente Médio passaram a sofrer grandes perdas territoriais. Por quê? Com esse neocolonialismo começaram as disputas. Então, o que vai acontecer? Para deter essa expansão que estava acontecendo no Oriente Médio, tanto do lado leste quanto do oeste, o Império Turco-Otomano vai resolver entrar na Primeira Guerra Mundial. E eles vão se aliar, né? Eles vão se aliar aí aos países da Tríplice Aliança, tá? Principalmente a Alemanha, tá? Só que o que vai acontecer? Em contrapartida, os franceses e os ingleses, principalmente, vão agir de uma maneira muito esperta, que eles vão infiltrar no território do Oriente Médio, principalmente o território turco-otomano, né? Onde eles vão encontrar bastante árabes querendo que essa guerra não acontecesse, não satisfeitos, né, com a posição da participação nessa Primeira Guerra Mundial. E esses dois países vão tentar convencer povos
árabes, né? Em troca ali deles constituírem após a guerra um próprio Estado. Então, é como se fosse assim, vocês se aliam a mim, tá? Povo árabe, que em troca, depois que acabar a Primeira Guerra, a gente ajuda vocês a formar um território de vocês, tá? Então, tanto a França quanto a Inglaterra fizeram esse tipo de estratégia, né? Então, os ingleses e os franceses invadiram não, eu acho que não é a palavra correta, eles incentivaram, eles entraram nesses territórios e incentivaram vários árabes a virar contra os turcos otomanos e lutar ao lado deles, tá? E em troca, esses países, a França e a Inglaterra, iriam apoiá-los depois, posteriormente, para a criação do seu Estado. Assim sendo, o que acontecia, né? Era comum que os europeus prometessem o mesmo território a diversos povos. Então, você chegava para um povo e falava, olha, se você brigar comigo, ao meu lado, contra os turcos, quando acabar essa guerra, esse território aqui vai ser seu. Aí chegava para outra tribo, né, outra comunidade árabe e falava a mesma coisa sobre o mesmo território, tá? E por aí foi, e o que aconteceu, né? Como todos vocês já sabem, já estudaram a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra acaba, né? A Alemanha, os países aliados saem perdendo, né? Então o Império Turco-Otomano perde, tá? Já que eles estavam apoiando a Alemanha, tá? E o que vai acontecer? A Inglaterra e a França, na verdade, enganaram essas tribos, esses povos árabes, porque quando acaba essa guerra, eles traem esses povos, porque eles não vão constituir o tão Estado prometido, tá? E a Inglaterra e a França vão dividir o território do Oriente Médio entre elas, constituindo em vez estados independentes. Então, eles vão pegar vários estados ali, em vez de formar estados independentes, vão formar colônias, né? Entre a Inglaterra e a França, tá? Vão implantar ali repúblicas, monarquias, é como se fosse aquele sistema mesmo de uma colônia, né? Mas ali sempre com um lado francês ou um lado inglês, tá? Assim, a criação da maioria dos países do Oriente Médio só ocorreu por meio da permissão da França, tá? E a permissão da Inglaterra, que vão demorar conseguir constituir aí a sua monarquia ou a sua república, tá? E os outros países, uma parte deles vai ser constituída após a Primeira Guerra Mundial e a outra parte após a Segunda Guerra Mundial. Então, uma coisa muito importante, né, que esses países formados, eles seguiram os interesses da França e da Inglaterra. Então, após a Primeira Guerra Mundial, a França e a Inglaterra não quiseram nem saber das promessas que tinham feito aqueles povos, né? Eles simplesmente dividiram aquelas áreas ali em colônias, né? Que vão acabar apenas após a Segunda Guerra Mundial, quando a gente tem a Europa totalmente destruída, né? A Segunda Guerra Mundial vai ser uma grande catástrofe. Então, não era interessante para esses países ficarem mantendo colônias. Então, eles acabam deixando, né? Vamos dizer assim, esses países declararem independência, tá? Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Já coloquei nesse quadro aqui, mas coloquei aqui alguns principais. Possessões francesas. Após a Primeira Guerra, a Liga das Nações concedeu à França o controle do que hoje são o Líbano e a Síria. Possessões inglesas. A Inglaterra assumiu o controle da Jordânia, da Palestina e da Mesopotâmia. E a Arábia Saudita, que é o Iraque, né? E a Arábia Saudita e Iêmen, as partes do Império Turco localizadas na Península Arábica, tornaram-se a Arábia Saudita e o Iêmen atual, tá? Então, aqui eu deixei para vocês dois links, né? Veja como a Primeira Guerra Mundial redefiniu o mapa mundi. Então, tem dois links aqui falando sobre isso, tá? E esse daqui, que ele é bem importante, eu vou abrir ele para vocês, porque a imagem ficou ruim. Então, eu vou colocar aqui para vocês observarem a diferença. Vou fazer a transmissão aqui de imagem. Então, nós temos aqui, ó, fim da Primeira Guerra, está na origem dos atuais conflitos do Oriente Médio, tá? Então, depois, para quem quiser dar uma lidinha, eu não vou fazer isso com vocês agora, mas aqui a gente tem esse encarte, que ele é bem interessante, né?
A queda do Império Otomano redesenhou a Europa, o norte da África, especialmente o Oriente Médio. Então a gente tem que lembrar de um império que era muito grande, tá? Dominava toda essa região, tá? Então antes da Primeira Guerra, o Império Otomano se estendia pelo leste europeu, o norte da África e grande parte do Oriente Médio, incluindo áreas que hoje pertencem a Israel, Palestina, ao Irã, ao Iraque, à Arábia Saudita e ao Iêmen, tá? Então a gente tinha mais ou menos isso que está marcado tudo aqui em amarelo, né? Amarelo não, essa cor vermelho claro aqui, pertencente ao Império Otomano. Depois do Tratado de Sèvres, em 1920, né, com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano foi dividido arbitrariamente entre as potências europeias, dando origem a um mapa até hoje conflituoso, especialmente no Oriente Médio. Então, a gente vai ter essa divisão aqui a princípio, tá? Lembrando, né, gente, que isso daqui não é novidade para vocês. Na África foi a mesma coisa, né? Os europeus chegaram, fizeram aquela divisão que temos hoje na África, sem considerar, né, as etnias, e a gente tem toda essa pobreza, todos esses conflitos no continente africano, né, muito derivado aí desse neocolonialismo europeu, tá? Então, o que vai acontecer, então, é isso. O fim do Império Otomano vai dar origem aos países aí atuais do Oriente Médio, tá? Então, a gente tem aqui o controle do Reino Unido, o controle da Itália e o controle da França. E outros aqui que não tá aparecendo, tá? A França e a Inglaterra que vão exercer maiores pressões, apesar da Itália aparecer aqui também, né? Que, como eu coloquei para vocês nesse slide, na verdade ela já vai ceder, né? Para a formação da Arábia Saudita e o Iêmen, tá? Então depois eu acho interessante vocês olharem esse mapa com mais calma e dar uma lida nessa reportagem, tá bem? Então voltando aqui na transmissão do PowerPoint. Os únicos países que não surgiram a partir da autorização de países europeus foram a Turquia, resquício aí do Império Turco-Otomano, tá? Então, a última coisa que sobrou desse império foi a própria Turquia, por isso que a gente tem, né, o povo turco, tá? O Irã, que é descendente do antigo Império Persa, e Israel, que foi criado após a Segunda Guerra Mundial para ser o território de milhões de judeus que se encontravam espalhados pelo mundo desde a diáspora judaica no ano 70 depois de Cristo e que sofreram perseguições em vários países, principalmente na Alemanha. Então, para quem já começou aí a fazer o trabalho sobre o conflito árabe-israelense, já chegou a dar uma olhada sobre essa questão, né, dos judeus, porque nesse trabalho vocês vão colocar, quem optar, né, para fazer sobre esse tema, o lado palestino e o lado judeu, e os dois ali têm, vamos dizer, motivos para, por exemplo, para a criação do seu estado ali, tá? Então vocês vão estudar isso e vão trazer para o trabalho. E o caso judeu, após a Segunda Guerra Mundial, com a questão do Hitler, né, ter perseguido esses judeus na Europa, a gente vai ter mais um motivo para a criação do Estado de Israel, tá? Então a gente vai ter aqui Israel um caso especial. Quero deixar claro para vocês que o conflito árabe-israelense e a criação do Estado palestino eu não vou trabalhar na aula de hoje, porque eu vou deixar para a gente trabalhar na aula de apresentação do trabalho, tá? Então, no dia que vocês entregarem o trabalho, a gente vai falar sobre a questão geopolítica, então vou deixar lá para o dia 20 de outubro, tá bom? Então, qual é o contexto da criação do Estado de Israel? Tá? Então, a gente tem um contexto aí após a Segunda Guerra Mundial, essa perseguição dos judeus e como é que chama, gente? Nossa, fugiu a palavra. Mais um fator a mais aí para a criação do Estado, tá? Dos judeus. Mais um motivo, fugiu a palavra aqui. Então, este é o direito natural do povo judeu de comandar o seu próprio destino, como todas as outras nações em seu próprio Estado soberano. Com essas palavras, o presidente da Agência Judaica para a Palestina, David Ben-Gurion, proclamou a criação do Estado de Israel. Ela foi oficialmente anunciada em 14 de maio de 1948, logo após o final da Segunda Guerra, né?
Criação de Israel se baseou numa resolução aprovada um ano antes na Organização das Nações Unidas e que previa a divisão do então território da Palestina em 2 estados, um árabe e um judeu. Então, gente, naquela época, qual que era a ideia, né, da ONU? A gente vai criar ali um lado para os palestinos e um lado para Israel. Aí resolve o problema, fica cada um ali com seu território e pronto. Só que não é bem assim que vai se desenvolver essa situação, tá? Então, vai ser gerado uma série de conflitos a partir de 1949 que vão trazer guerras, tá? Que vão se concretizar, que até hoje, né, não conseguiram resolver esse problema, tá? Muitos países envolvidos, principalmente os Estados Unidos, né, que vai ter como Israel o seu principal aliado nessa região, tá? E a gente vai falar mais sobre isso depois, então. Mas o evento alterou o equilíbrio no Oriente Médio, gerando instabilidades que persistem até hoje. Então, desde 1948, a gente tem oficialmente esses conflitos árabes e israelenses acontecendo, tá? Antes já tínhamos, né, na verdade, esse conflito ele é histórico, tá? Mas, oficialmente, assim, com o apoio de outros países, né, a gente tem a partir aí da criação do Estado de Israel. Se a criação de Israel atendeu ao clamor mundial para a formação de um lar nacional para os judeus após as atrocidades do Holocausto, a nova situação acabou deixando milhares de palestinos sem uma pátria. Então, na verdade, está aqui a palavra que eu estava tentando lembrar, né? Estava todo mundo clamando, pedindo pelo amor de Deus para criar o Estado de Israel, porque depois de tudo que o Hitler tinha feito, de todo o problema do Holocausto, era como se fosse, né, uma forma aí de amenizar, né, o sofrimento desses judeus. Mas acabou que foi criado o Estado, mas os judeus e os palestinos não conseguiram viver em paz, né, porque um está sempre querendo uma coisa do outro, e principalmente o Israel, que vai ter o apoio dos Estados Unidos, acaba tendo desde então mais força do que os palestinos para lutar nisso daí, tá? Como foi a fundação de Israel? Então, veremos mais sobre isso nas apresentações dos trabalhos. Mas só fazendo aqui um feedback, vamos dizer assim, né? Na época, a Palestina estava sob a administração britânica e era habitada por uma maioria árabe. Por isso, a resolução da ONU, que foi aceita pelos líderes judeus, acabou sendo recusada pelos governantes dos países árabes da Palestina. Então, a ONU ela fez essa resolução, resolveu criar o Estado judeu, mas todos aqueles países ao redor, né, ali de Israel, que eram povos árabes, tá, sobre essa administração britânica, não concordaram com essa resolução da ONU, tá? Então, as discussões diplomáticas ainda estavam quentes quando líderes judeus se apressaram para decretar a independência de Israel em maio de 1948. E a resposta árabe foi imediata, né? No dia seguinte à declaração de independência, Egito, Síria, Líbano e Iraque atacaram um novo país. Então, não deu nem tempo de esfriar ali, dos judeus comemorarem, né, a criação do Estado. Cerca de 750 mil árabes que viviam na região foram obrigados a fugir por causa do conflito. Por outro lado, 800 mil judeus resistentes em países como Síria, Iraque, Tunísia, Líbia e Iêmen deixaram às pressas seus lares, a maioria tornando-se imediatamente cidadãos de Israel. Então, a gente teve, né, vários judeus fugindo desses países com medo, né, de ataques dos árabes, por parte dos árabes. Eles achavam, né, vamos para Israel, porque lá a gente vai ter uma certa proteção, tá? Mas a gente vai ter aí a vitória do Israel, né, com a ajuda dos Estados Unidos em 1949, garantindo a sobrevivência do novo país. Então, mais longe de tranquilizar as coisas, o resultado do conflito só semeou mais violência na região. E essa violência dura até hoje, tá? Então, na verdade, isso daqui é uma revolta contra né, a gente tem ali os povos, né, judeus e árabes, que a gente tem o problema da religião, tá? A gente tem problemas ali muito ligados à questão da água, tá? Principalmente por um ponto estratégico chamado Colinas de Golã. E a gente tem um ponto muito importante também, que é a interferência externa dos Estados Unidos nessa região, tá? Que vai apoiar Israel e vai formar grupos, né? Muitos grupos terroristas que são totalmente anti-Israel e anti-Estados Unidos, tá? Então, isso é um início, né,
do que é esse conflito árabe-israelense, que, como eu falei com vocês, vai se estender, então a gente vai ter outros conflitos, e até hoje a gente não teve o fim disso, né? Então, isso está na página 146, 147, 148 e 149, que a gente vai ver depois, mas eu sugiro que vocês já deem uma lida. Lembrando que isso vai cair na prova de vocês, na E, tá? Então, eu não vou trabalhar hoje, mas vou trabalhar depois, os conflitos geopolíticos, tá? E agora a gente vai falar sobre outros países do Oriente Médio. Então, sem dar destaque aí, a Síria a gente vai acabar falando também sobre o conflito, mas como não dá tempo de falar sobre tudo, né? A gente vai falar sobre os países que estão no livro de vocês. Então agora vamos no livro, que a gente vai dar uma lida aí nas características desses países, tá? Isso aqui também pode vir na prova de vocês. Então vamos lá, página 150. O Iraque possui uma das maiores reservas mundiais de petróleo. Então a gente já coloca um asterisco aí em cima, tá? É por isso que a gente vai ver o interesse americano sobre o Iraque. Mas, desde os anos de 1990, após uma desastrada guerra promovida contra o Irã na década anterior, o país se encontra em um crescente estado de pobreza e desagregação. Então, vamos grifar também pobreza e desagregação. Além de enfrentar carência de alimentos, remédios e outros produtos, algumas de suas regiões, especialmente ao norte, onde predominam os curdos, e no leste, onde predominam os xiitas, proclamaram-se autônomas. Então, a gente tem dentro do Iraque ainda, né, como eu já falei com vocês, o Kurdistão, na verdade, ainda não é um país que existe, né, é uma tentativa dos curdos da criação do Kurdistão, e a gente tem ali no interior do Iraque povos, né, querendo a separação, proclamação de regiões autônomas, tá? Como qual é a página? Página 150. Como é o caso aí da tentativa da criação do Kurdistão e também pelos próprios povos xiitas que tentam aí também a formação de uma região autônoma. Página 151. Até 2003, o Iraque foi governado pelo Ba'ath, um partido único e oficial. Esse regime político de partido único não admitia oposições nem liberdades democráticas, principalmente para os xiitas e para os curdos. Além disso, desde 1979 vigorava a ditadura pessoal do líder desse partido, Saddam Hussein. Podem grifar aí também esse nome, Saddam Hussein, tá? Que se apoderou de grande parte das riquezas do país, os principais bancos, indústrias, propriedades rurais, postos de petróleo e etc. Em 2003, os Estados Unidos e o Reino Unido resolveram invadir o Iraque e derrubar o governo de Saddam Hussein e do partido de Ba'ath, instalando outro regime político com a participação dos xiitas e dos curdos. O principal pretexto para essa ação militar foi que o governo iraquiano estava fabricando armas de destruição em massa. Gente, isso aqui é muito importante, vocês podem grifar no livro de vocês, tá? Isso aqui realmente foi um pretexto, tá? Pretexto, muito importante essa palavra aí. O principal pretexto para essa ação militar foi que o governo iraquiano estaria fabricando armas de destruição em massa, nucleares, químicas e biológicas. Saddam Hussein foi preso e executado, e o novo governo de coalizão, comandado por xiitas e com representantes sunitas e curdos, nunca conseguiu organizar o país. Então, desde então, com a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, né, a gente tem ali uma confusão dentro desse território. Em 2011, as tropas estadunidenses retiraram-se do país. Então, a gente teve aí, né, aproximadamente 10 anos, né, em que os Estados Unidos mantiveram tropas no Iraque, tá? Então, desde a invasão, a gente tem um ataque de 11 de setembro de 2001, as Torres Gêmeas, tá? Ataque terrorista. E logo depois os Estados Unidos vão invadir o Afeganistão, vão invadir o Iraque. O Iraque eles vão invadir com esse pretexto, mas na verdade a intenção dos Estados Unidos era, voltando ao início do parágrafo aí, garantir, né, controle sobre essas reservas mundiais de petróleo, tá? Então os Estados Unidos saem do Iraque e deixam o país completamente destruído, tá? E com essa confusão toda de guerra civil ali dentro,
tá? Então a gente tem um país que se destaca aí por péssimas condições sociais, tá? Um país com um território seco, né? Características aí de climáticas desérticas, falta água, né? E um país, por outro lado, com uma quantidade de reserva de petróleo muito grande, tá? No entanto, a retirada das tropas aliadas, a fragilidade e a desagregação das forças armadas iraquianas fez com que o país se tornasse um palco propício para a ação de grupos insurgentes e terroristas, principalmente o Estado Islâmico, que do Iraque se expandiu para a vizinha Síria, também fragilizada por uma guerra civil, e formou um Estado, califado, em boa parte do território desses países. Então, gente, um dos grandes motivos, né, da formação do Estado Islâmico, desse grupo terrorista, foi justamente esse pensamento anti-americano, né? Eles, assim, desde a invasão do Iraque, eles foram ali formando grupos, né, para destruir os Estados Unidos, tá? Com ódio americano. Então, forma-se no Iraque, mas esse Estado Islâmico ele vai acabar sendo mais famoso na Síria, mas ele é criado no Iraque, tá? Que é um grupo aí terrorista, muito radical, tá? Que a intenção aí era matar todo mundo que não seguisse a mesma ideia que eles, tá? Então, os Estados Unidos deixam ali um país completamente fragilizado por uma guerra civil. Em setembro de 2017, os curdos que vivem no Iraque realizaram um referendo para decidir sua independência, embora a Corte Suprema iraquiana tenha ordenado a suspensão de sua realização. O resultado apontou 92% de votos favoráveis, o que poderia levar os curdos que habitam o território dos países vizinhos a fazer o mesmo. O referendo e seu resultado não foram aceitos pelo governo do Iraque, que defendeu a unidade territorial do país e teme a perda de Kirkuk, cidade ao norte do Iraque, cuja produção de petróleo representa 40% do total iraquiano. Então, os curdos, que nesse momento poderiam finalmente conquistar um pedaço de um território ali, que seria o Kurdistão, né? Conseguindo aí, através desse referendo, a maior parte dos votos, acaba perdendo porque a gente tem mais uma vez aqui a questão do petróleo envolvida, né? Além disso, Kirkuk é reconhecida como a Jerusalém dos curdos, que dá uma ideia de sua dimensão simbólica. Então a gente tem uma cidade que, se por um lado é muito importante para os curdos, por outro lado ela é muito importante para o Iraque, porque detém uma quantidade de petróleo. Então essa disputa, mais uma vez, fica uma disputa complicada, tá? A Turquia e o Irã também se opuseram a este referendo, que poderia influenciar os curdos que vivem em seus territórios. Então, nem a Turquia nem o Irã se interessaram em defender os curdos, tá? Apesar das divergências entre Iraque e Turquia e entre Turquia e Irã, esse fato provocou uma aproximação entre os três estados como meio de impedir a formação de um estado turco independente. Então, esses países se odeiam, né? Só que, no final das contas, eles preferiram se unir ali e não permitir a formação do Kurdistão do que abrir exceção e formar um novo território, tá? Então, depois vocês vão dar uma lida, tá? Em Kurdistão. Só que isso daqui eu não vou ler com vocês, mas o mais importante é vocês lembrarem aí que ainda não é um país, eles querem formar, né? Ainda um povo sem terra, tá? Que busca a formação do país chamado Kurdistão, tá? A Turquia, vocês também depois podem dar uma lida, eu não vou ler com vocês. E agora a gente vai falar sobre o Irã. O Irã é um país muito importante, tá? Eu deixei para vocês sugestões aí de livros. Tem Persépolis, né, que se passa no Irã. Teve a Revolução do Irã. Então a gente tem alguns... tá até indicação aqui no próprio livro, agora que eu vi, ó, Persépolis. Tem um filme e tem um livro, tá? Que vai passar aí por ocasião da Revolução Islâmica. Então, vocês podem escrever, colocar um asterisco no livro de vocês sobre o sobre o Irã. Lembrar aí que o Irã é o país com maior número de muçulmanos xiitas, tá? Maior número de muçulmanos xiitas. O Irã com uma área aí
e população aproximadamente 81 milhões, né, em 2017, é o mais populoso e tem o segundo maior território do Oriente Médio, tá? Isso aqui, a base da economia iraniana é o petróleo. Mais um país aí que a base da economia é o petróleo. O país é um dos maiores produtores e exportadores mundiais desse recurso energético. As empresas petrolíferas do país, como em praticamente todos os países produtores do Oriente Médio, são estatais. Importante isso aí também. O regime político teocrático, instalado após a chamada Revolução Islâmica, em 1979, é radicalmente religioso e antiliberal. Então, a gente tem um sistema de governo, né, onde religião e política são juntas, tá? Não são separadas. Então, desde 1979, essa data é importante, tá? Com a Revolução Islâmica. Então, o Irã, na verdade, era bom e ficou ruim, tá? Após a Revolução Islâmica. Ele era muito melhor antes, tá? As mulheres, por exemplo, perderam muitos direitos. O Ayatollah foi o principal líder da Revolução Islâmica. Após sua morte, em 1989, o líder religioso e político passou a ser o Ayatollah Khamenei. Além do Ayatollah, cujo mandato é vitalício, há o chefe do executivo, o presidente, a segunda autoridade do país e com mandato de 4 anos. Então, a gente tem o líder, né, que ele é um líder religioso e político, que é chamado de Ayatollah, tá? E depois, abaixo dele, a gente vai ter aí um presidente, que vai ser a segunda autoridade do país, que vai ter um mandato aí de 4 anos. Então, de 4 em 4 anos, a gente vai ter uma eleição, entre aspas, aí, como a mudança, mas o líder lá do Ayatollah permanece, tá? O presidente é eleito por sufrágio universal, embora os candidatos às eleições devam obrigatoriamente ser homens e xiitas e ter os seus nomes aprovados pelo Conselho dos Guardiões, formados por religiosos. O presidente governa o país, mas é vigiado pelo Ayatollah e pode ter seu mandato suspenso por ele. Um dos maiores problemas geopolíticos do Irã é a oposição da ONU a seu programa nuclear. Então, o Irã já se declarou, né, os inimigos aí dos Estados Unidos, tá? Essa oposição é liderada pelos Estados Unidos, que são investigados por Israel, que teme o crescimento do poderio militar do Irã, pois o país fornece ajuda financeira a grupos guerrilheiros palestinos. Então, como tem essa briga, né, o Irã odeia os Estados Unidos e os Estados Unidos apoia Israel, o Irã apoia guerrilheiros, né, palestinos, né, que são os árabes que lutam contra Israel, judeus. Há também o temor de que o programa nuclear iraniano não seja voltado para a obtenção de energia, mas para a fabricação de armas nucleares, o que é considerado um risco para o regime do país, não é tido como confiável pela comunidade internacional. Então, o Irã, ele representa um país aí um pouco caótico, um pouco perigoso, né? E os Estados Unidos vivem repetindo, né? Falando aí que o Irã está produzindo armas nucleares. Hassan Rouhani, que assumiu a presidência do Irã em 2013 e foi reeleito em 2017, é bem mais moderado que seu antecessor. Aí está o nome, Mohammad não sei o que. Um intransigente opositor do Ocidente, defensor de um programa nuclear agressivo. Então, a gente teve uma mudança desde 2013 desse líder, desse presidente, tá? Então, a gente tem a foto dele aí, né? Aqui, desse líder menos agressivo, né? Que é o Hassan Rouhani. Tá? Que vai firmar aí um acordo sobre o programa nuclear, no qual o Irã se comprometeu a utilizar a energia nuclear apenas para fins pacíficos. Então, em 2018, acabou conseguindo aí um certo acordo com esse cara, né? Que ele é um pouco mais passivo. Do ponto de vista da política externa, Rouhani defende o diálogo com a comunidade internacional. Então, já é mais aqui um ponto a favor dele, né? Em 2015, ele assinou em Viena, na Áustria, com os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, né, que são aí a Rússia, China, Reino Unido e França, já falamos sobre isso, mas a Alemanha, um acordo referente ao programa nuclear do país, comprometendo-se a garantir que esse programa tenha fins unicamente pacíficos, ou seja, apenas para a geração de eletricidade, podendo ser monitorado por técnicos escolhidos pela ONU. Então, desde então, a gente tem aí uma certa diminuição desse conflito, tá?
O acordo foi assinado em troca do final das sanções internacionais contra o Irã, estabelecidas em 2006 pelo Conselho de Segurança da ONU, devido ao fato do país, na época, ter se recusado a suspender seu programa de enriquecimento de urânio. Então, é importante a gente destacar isso aqui, porque a gente está falando de uma região seca, né, de um país aí muito pobre, e que depende, né, de comércio, a questão da agricultura com outros países, e havia sido instalado sanções econômicas aí contra o Irã. Então, a população estava passando por momentos muito complicados. Embora as sanções em geral, exceto algumas impostas principalmente pelos Estados Unidos, tenham sido retiradas, o governo de Donald Trump, iniciado em 2017, passou a impor novas restrições contra indivíduos e bancos iranianos, com o argumento de que eles estariam financiando o programa de desenvolvimento de mísseis balísticos. Essa iniciativa estadunidense se deveu às pressões por parte israelenses e do eleitorado conservador de Trump. Então, aqui, com a eleição de Donald Trump, a gente começou a ter novamente uma certa instabilidade ali no Oriente Médio, porque a gente tem uma figura americana um pouco complicada, muito conservadora, que apoia muito Israel, então voltou um período de instabilidade, tá? Em dezembro de 2017, o presidente dos Estados Unidos afirmou que desaprovava o acordo internacional assinado em 2015, então agora, ao invés de ajudar os Estados Unidos, começou a piorar mais ainda a situação. Apesar de reconhecer que o Irã está cumprindo sua parte, o governo estadunidense alega que o país estaria apoiando governos autoritários da Síria na guerra contra os opositores, além de fornecer apoio a grupos insurgentes que lutam contra Israel. Então, a gente percebe que nessa região do Oriente Médio, para qualquer país que a gente for ler, a gente for estudar, a gente vai ver sempre a presença externa, tá? Todos esses conflitos têm apoio ali da Rússia, tem apoio dos Estados Unidos, tem apoio da Europa, tem sempre alguma coisa envolvida, que são países que têm interesse estratégico, interesse no petróleo, tá? Bom, vou ler com vocês agora o Afeganistão e o Líbano, vocês vão ler em casa também, e a Síria a gente vai falar sobre... o Afeganistão também, Afeganistão e Síria. A gente vai falar na aula sobre conflitos, e o Líbano vocês vão ler sozinhos em casa, tá? Então, para ler em casa aí depois, Kurdistão e Líbano e Turquia, tá? Afeganistão e Síria a gente vai falar depois, tá? Na aula de conflito, bom? E agora, para terminar a aula, o Novo Oriente Médio, tá? A gente vai lembrar agora, vai falar sobre a parte rica do Oriente Médio, que são os países localizados aí no Golfo Pérsico, tá? São os países que detêm a maior parte do petróleo dessa região, principalmente a Arábia Saudita, tá? E eles investem pesado em turismo, tecnologia de ponta e informática. Então, a gente tem aqui uma imagem de Dubai, tá? Que é um das cidades aí com o maior número de arranha-céus, tá? Dessa região do Oriente Médio, uma cidade muito rica, né? Isso com base no dinheiro do petróleo, e eles pensam muito em investir em outras coisas, principalmente essa parte aí de informática e indústria de ponta, porque eles acreditam que se um dia o petróleo acabar, eles vão ter outras fontes de renda e não vão ficar à mercê de outros países, tá? Então, os países do Golfo Pérsico são países completamente diferentes do restante do Oriente Médio, tá? Então, são países ricos, tá? O próximo assunto, então, que a gente vai falar é geopolítica no Oriente Médio, tá? Então, coloquei algumas imagens aqui para vocês para mostrar um pouco do que acontece nesses conflitos. Então, a gente fala que o Oriente Médio é um barril de pólvora, por isso que a gente tem essa imagem central aqui. E algumas imagens, né? A guerra, a bandeira da Palestina com a de Israel, né? Aqui queimando, né, a bandeira dos Estados Unidos e do Reino Unido, tá? E outras imagens aqui, ó, defenderemos nosso território até a morte deles, né? Não a nossa morte, e sim a morte deles. Aqui alguns conflitos, alguns que vocês vão fazer em trabalhos, outros que eu não coloquei. O conflito árabe-israelense, que é o mais intenso e o mais antigo. A guerra do Afeganistão, que ocorreu em 1970 pela invasão da União Soviética no Afeganistão. A guerra do Irã-Iraque, que teve muito apoio dos Estados Unidos no ano de 1980, do Iraque,
que é até mais um motivo de revolta. A Guerra do Golfo, em 1991. A invasão do Afeganistão, em 2001, após o atentado terrorista em 11 de setembro de 2001. E a invasão do Iraque, em 2003. Então, os Estados Unidos invadem o Afeganistão em busca do Bin Laden. Depois eles invadem o Iraque, né? Vão destruir o Iraque com a desculpa, como a gente viu no livro aí, de que o Iraque estava produzindo arma nuclear. Eles nunca acharam isso no Iraque. E a Guerra Civil na Síria, né, que desde 2011 provoca uma série de destruição, muitas mortes. Isso aí virou noticiários, principalmente aí de 2014 até 2017, né? A gente tem a questão dos refugiados. E no caso do conflito civil na Síria, a gente tem muita interferência dos Estados Unidos e da Rússia, tá? Então, na semana que vem, pessoal, a gente não vai ter aula, tá? Semana que vem é a semana de descanso aí para vocês. Semana de descanso aí para vocês. Então, dia 13, a gente volta e eu vou falar sobre a guerra do Afeganistão e a guerra na Síria. Vou fazer um pequeno resumo, tá? Porque isso aí também é tema de trabalho. A gente vai fazer exercícios, tá? E no dia 20 a gente vai falar sobre o conflito árabe-israelense. Então, é para entregar o trabalho nesse dia. Lembrando que eu vou fazer como eu fiz na turma do primeiro ano. Quem quiser apresentar pontos de vista, o trabalho vai ser aberto à apresentação, discussão. Algumas pessoas quiserem participar, eu vou pensar aí numa pontuação extra para vocês, tá? Eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem e na semana que vem eu faço a correção de tudo. Então, página 166, abram aí, por favor, o livro na página 166. Não, pessoal, na verdade, acabei de ver uma coisa aqui. Isso aqui a gente não vai poder fazer agora, não. Porque tem a ver com os conflitos da Síria. Então, fica para a próxima aula. Eu marco para vocês os exercícios na próxima aula, tá? Na aula da semana que vem, eu corrijo os exercícios que eu havia passado na aula passada, tá? Que são aqueles exercícios anteriores aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou alguma coisa sem entender? Vocês querem tirar alguma dúvida?